Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, feriado, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Bem, como eu disse, feriado, né, galera? Vocês acharam que eu não estaria aqui presente, mas eu estou, tá? A gente tem que economia, a gente tem que ver a economia, né, como um todo. A economia é uma série, tá? A economia é uma série, né? Como se fosse uma série de um seriado. A gente tem que ficar olhando. E hoje, o que nós tivemos de importante? Tivemos o payroll que veio flat, mas um pouquinho mais na baixa, tá, galera? Então hoje com os Estados Unidos, né, saindo ali do shutdown, a gente teve o payroll, tá? Quinta-feira, geralmente na primeira sexta-feira de cada mês, né? Mas por causa do shutdown, né, a gente teve esse tipo de problema. Então, galera, o que a gente viu? As bolsas subindo, tá? No mundo, as bolsas se valorizando praticamente, tá? Ou que o VIX caindo, né? De forma afirmativa, né? Inclusive isso aqui depois do nosso payroll também, tá? O setor de energia em alta também, né? Que mais? Metais, galera, um pouco mais flat, né? O ouro, eu estava observando aqui, inclusive eu tenho uma plataforma, tá? Que eu opero aqui pela CFI. Não está funcionando aqui, depois eu vejo, tá? Mas eu opero aqui. Cadê o nosso... não está aparecendo o nosso MetaTrader. Mas eu posso dar uma olhada por aqui, né? Então, olha só. Nosso DXY, ele amanheceu, tá? Uma leve alta, tá? Só que depois veio o payroll e ele fez um movimento, um spider de baixa, tá? Mas não prosseguiu, né? Então, inclusive, ele fez essa movimentação que a gente sabe que comumente ele faz, né? Ele faz um spike, volta, né? Inclusive, a gente pode estar adicionando aqui uma média. Deixa eu até trazer uma média para esse momento, né? A gente pode colocar uma média aqui. Então o preço médio ele volta, né? O preço médio volta aqui, entra de novo, né? A parte vendedora aqui, olha só, né? E não é à toa que ele vai entrar aqui. Esse aqui é o POC, tá? Então fez essa movimentação, né? Renovou, mas não conseguiu seguir, né? Essa queda. Mas é verdade que com esse payroll, né, um pouco mais fraco, negativo, só que um pouco mais fraco, o DXY ele sentiu, mas ele não quis fazer essa movimentação de queda, né? Inclusive testou aqui o nosso 100, tá? Então ele testou aqui o nosso 100 nessa volatilidade, bem interessante, seria uma venda aqui, né? Até então, com esse payroll um pouco mais fraco. Só que nós tivemos o EWZ, né, galera? Então, olha só, lá fora, né, o nosso EWZ, que é o nosso Ibovespa dolarizado, né? Então ele tá valendo 32,64, tá? Tá 0,46 de alta e o BR Titãs tá 0,18 de queda, né, galera? Então a gente viu um movimento um pouco mais negativo, né? Então, pelo menos aqui pelo BR Titãs. O EWZ já tá... Ele tá num gap de alta, né? Ele fez aqui o pré-mercado e começou lá em cima realmente, né? Do dia passado, de ontem no caso. E fez uma movimentação baixista aqui. Justamente com o nosso EWZ ele não fez um grande gap, né? E fez uma movimentação mais de queda, tá, galera? Então, pessoal, é isso. Eu queria só mostrar para vocês, né, um pouco da nossa economia mundial, tá? O DXY ele tá realmente caindo um pouco, né? E as outras economias elas estão um pouquinho mais flat, só que nem tanto, né? Aqui é pra gente ver aqui, ó, CAD 0,10 de queda, né?
O JPY 0,56 de queda também. O franco suíço, né, tá 0,15 de queda também, né? O JBP, né, que seria a libra, né, tá 0,29, né, de alta. Então a gente viu que a economia ela tá um pouquinho mais mista, tá? Alguns realmente, como eles estão em uma queda, por exemplo, aqui no Japão, né? O Bitcoin também está subindo, tá? Só que está devolvendo parte do movimento. Então, galera, basicamente é isso, tá? Bora dar uma olhadinha aqui no ouro também. Galera, o ouro, nosso ouro, o ativo ouro, né? Então, o ativo ouro, ele tá 0,01, né? É o seguinte, o ouro ele tem a taxa como as nossas taxas da Petax, tá? Então, todos os ativos eles seguem uma taxa, tá? O Forex tem uma taxa mais importante, depois tem as taxas de meia hora, né? Mas o ouro tem duas, por exemplo, a prata ela tem uma, que é às 8 da manhã. E do ouro é das 6 da manhã e uma outra que é 11 horas. Olha só como ele fez o London Fix, né? Que a gente aqui no ouro a gente chama London Fix. Então London Fix e London Fix AM, né? Que é das 6 às 11 e das 11 até às 6 da manhã, né? Que é o PM. Que AM é do latim, né? Ad meridium e PM é pós meridium, né? Então antes da manhã, e durante a manhã e depois do meio-dia, né? Meridium seria meio-dia, né? Então, galera, sendo que essa taxa aqui, né, após Meridium, é a mais forte, né? Então, a London Fixed Price PM é a mais forte, tá? Porque é nela que a cotação ela fica mais tempo. Então, tive uma movimentação, né, que a gente tem que entender justamente a nossa macroeconomia e microestrutura de mercado, né, galera? Então, a gente tem que saber a microestrutura, isso diz respeito ao que como o mercado ele é cunhado, né? Como ele pode ser, inclusive, com essas pequenas marcações que nós temos aqui, né? Que nós temos que entender que temos essas taxas, né? Então, quem não sabe a microestrutura de mercado, isso aqui é uma estrutura do seu próprio ativo, não pode operar, tá, galera? Então, olha só, eu uso algumas marcações, né? Como a gente tem a nossa VWAP do dia diária, tá? Esse aqui é o volume profile do nosso dia de hoje, tá? Eu tenho volume profile para as taxas também, que eu vou aqui puxando, né? E eu vejo como é que elas estão. Também a de ontem, né? E eu tenho uma média do mês, né? Então o nosso mês ele tá devolvendo um pouco, né? Mas nós já estamos em cima da cotação, né? Porque o ouro ele fez uma máxima histórica no 140. Tô achando que é o mini índice. Então no 4.200 e 4.000 é isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Deixa eu colocar num tempo maior, né? Não, é isso. No 4.381,440. Então essa aqui é o topo histórico, né, do ouro. Ele está numa movimentação um pouco mais lateral, tá? E de operação, se nós formos ver aqui no nosso ouro, a gente tem que entender essa dinâmica, tá? Então das taxas. Mas é bem verdade que o ouro ele tá um pouquinho mais lateral, né? De ontem para hoje. Hoje até que ele tava, sim, ele fez um movimento aqui de alta, mas só da manhã mais cedo, né? Então das 6 ele conseguiu puxar a cotação e quase interagiu com a de ontem, né? Que seria essa London Fix, tá? Ele fez aqui
as nossas taxas, né? Então ele faz uma taxa aqui, inclusive no POC de hoje até então, né? Bora ver o que ele vai fazer, né? Se ele vai se manter, né, entre essas taxas ou se ele vai conseguir subir. Pessoal, o dólar, né? Se nós formos ver o dólar hoje, então bora dar uma olhada aqui. Nosso dólar. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, né? Então o nosso dólar hoje ele estaria custando. A gente coloca no nosso cálculo, né? Agora o dólar ele deveria estar no 5.341, né? Seria a nossa última cotação. Então, conforme no dia de ontem, deixa eu até dar uma olhada aqui. Bora ver se... Deixa eu colocar no de 15 minutos. Isso aqui é o nosso... É o nosso outro dólar, né? É a nossa outra paridade. Então é o real, é o BRL versus o USD, né? Então ele está fazendo uma movimentação um pouquinho mais lateral, tá? A gente viu o dia de ontem, ele desceu um pouco, né? Então quer dizer, se ele aqui desce, o nosso dólar ali sobe, né? E tá um pouquinho mais lateral, né? Sem volume, tá, galera? Então basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!